Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar um vídeo de um tema que estão me pedindo muito pelo meu Instagram. Inclusive divulguei uma enquete para vocês votarem se queriam que eu gravasse um vídeo aqui pro YouTube ou se eu falasse sobre isso nos stories. E a enquete ficou muito dividida. Foi assim, uma diferença de questão de 5 ou 6 votos de uma para outra. Então eu vi que vocês estavam muito interessados em saber sobre esse assunto e resolvi abordar não só lá nos meus stories, porque eu sei que tem muita gente que não consegue me acompanhar por lá, mas também trazer esse conteúdo aqui pro YouTube, que é falando tudo sobre figuração. Pra quem não sabe, eu trabalhei durante muito tempo como figurante, tanto da Rede Globo, quanto da Rede Record, quanto de filmes, enfim. Então no vídeo de hoje eu vou explicar todo o processo pra vocês, em questão de valores, em questão como faz pra procurar agência, se é confiável, se não é, como que é toda essa experiência. É só continuar assistindo. Bom, gente, eu tenho que primeiro começar esse vídeo explicando que desde que eu sou muito novinha, desde que eu sou, tipo, bem novinha mesmo, tipo 2, 3 anos de idade, eu sempre fui, minha mãe sempre me levou pra fazer comerciais de televisão, fazer encarte, essas coisas. Então meio que a minha família inteira, não só eu como minha irmã, mas outros primos, sempre foram envolvidos com essa questão de televisão. Então assim, quando eu era pequena eu fazia muito isso, e cheguei a fazer alguns trabalhos e tudo mais, só que era tanto cansativo pra minha mãe, que tinha que ficar me levando, tanto eu quanto minha irmã, pra cima e pra baixo, pra fazer as coisas. E depois, quando a gente foi crescendo, foi ficando muito ruim pra conciliar com os horários escolares, né? Então a gente acabou deixando isso pra lá. E aí eu fazia, assim, durante a minha adolescência, assim, de uns 10 aos, sei lá, 17, 18 anos, ia pra lá fazer um teste ou outro e tudo mais, mas nem cheguei a passar em nenhum teste. Eu sempre fui muito tímida, muito envergonhada. Chegava na hora, eu travava. E os testes pra comerciais são sempre mais personalizados, onde é você e várias pessoas te avaliando, e você tem que fazer determinadas coisas, então é um pouco mais complicadinho aí pra quem é tímido, e eu sempre fui muito tímida, então eu nem cheguei a passar em nenhum teste desses que eu fiz durante esse período da minha adolescência. E como eu falei, pra fazer novela, essas outras coisas, eu não ia porque não tinha como conciliar com os horários escolares. Quando eu já fui ficando maior, e aí eu não estava trabalhando, eu já tinha 18 anos, já tinha terminado o colégio, já tinha entrado na faculdade, e o meu primo, ele já era inserido nisso, já trabalhava, tanto meu primo quanto meu tio, irmão do meu avô. Então eles sempre trabalhavam com isso, figuração, e aí ele começou a me chamar direto. Ele soube que eu já tinha me formado e que eu não estava trabalhando, então que eu teria bastante tempo livre. Então ele começou a me chamar direto pra eu fazer essas gravações. Só que como que funcionou pra mim nesse processo? Foi muito mais fácil porque o meu primo, ele já selecionava direto a figuração oriental, que é a figuração que eu gravava, porque eu sou, pra quem não sabe, eu sou japonesa. Então assim, tem diversos tipos de figurações, tá? Então, por exemplo, se é uma novela de hip hop, precisa de dançarinos, de break, aquelas coisas. Então é uma figuração específica. Agora, se é uma novela que se passa na Itália, na Europa e tudo mais, precisa de muito louro de olho azul, então já é específico assim. Então assim, tem vários tipos de figurações específicas e essas figurações acabam recebendo um cachê um pouquinho maior, porque são mais, assim, difíceis de encontrar, digamos assim. Não é, né, assim, não é qualquer pessoa que vai poder suprir aquela vaga. Então você ganha um cachê um pouquinho maior. E aí eu não tive que passar pelo processo de cadastro de agências, de agência em agência pra fazer meu cadastro, porque o meu primo, ele já trabalhava com todas as agências e ele já me colocava, por exemplo, geralmente quando você trabalha assim com figuração, você escolhe uma agência e você trabalha só pra aquela agência. Mas eu, como trabalhava com figuração específica oriental, eu acabava gravando por todas as agências, eu ia junto com o meu primo. Então assim, pra mim foi um caminho muito mais fácil, e eu até nem vou saber explicar muitas coisas do passo a passo pra vocês, porque eu não tive que passar por esse passo a passo. Então assim, quando você quer iniciar, sim, você tem que procurar as agências de confiança, porque tem muita agência que não paga, porque eles prometem pagar daqui a 30, 40 dias após a gravação daquela novela, enfim, e você não recebe, e aí você tem que ficar cobrando, e o seu dinheiro não chega. Então assim, tem que procurar sim agências de confiança. Como tem muito tempo que eu não gravo, eu não vou saber falar pra vocês agora nomes de agências, mas da minha época, que eu lembre, tinha Cofibra,
Luz e Cor, enfim. Então eu, sei lá, não tô lembrando agora, eu tô lembrando mais dessas, Cofibra e Luz e Cor, mas tinham várias outras agências. E sempre tinham, assim, as que eu gravava mais ou gravava menos. Pela Cofibra eu gravei muito, muito, muito. Mas assim, eu já gravei por várias outras agências também, mas o importante é você pesquisar. Você ouviu, jogou no Google, ouviu falar da agência, pesquise sobre ela, vê o que estão falando sobre aquela agência, o que outros figurantes estão relatando, tá? É muito importante que você saiba se aquilo é confiável, porque ninguém quer trabalhar de graça, né, gente? E é um trabalho bem trabalhoso e eu vou explicar pra vocês como que é o trabalho do figurante. Então o primeiro passo é esse, você tem que se cadastrar em alguma agência, você pode se cadastrar em várias também, porque aí vai surgindo mais trabalhos, eu não sei se é permitido, né, você ser cadastrado em várias agências, mas eu acredito que sim, tá? E aí você, depois tendo o seu cadastro, você vai começando a receber propostas de trabalho para as gravações. Você foi chamado para uma gravação, chegando lá, qual é o trabalho? O que a gente tinha que fazer, né? Então, depende muito. Eu passei por gravações assim maravilhosas, em que eu não tinha que fazer absolutamente nada. Eu até relatei isso nos meus stories, que tinha algumas gravações que eram em restaurante japonês, que como eu sou oriental, eu gravava bastante assim em restaurante japonês, e aí eu praticamente só ficava comendo a comida japonesa, que é uma coisa que eu amo. Então assim, eram gravações maravilhosas. Agora, tinham gravações mais punks, eu cheguei a gravar a novela Amor à Vida, eu gravei muito essa novela, eu gravei praticamente a novela inteira, assim, pra não dizer, eu gravei muito mesmo. E a gente passou umas gravações assim de madrugada dentro, sabe? Porque assim, eles te contratam lá, né? Te chamam pra fazer a figuração e eles têm 12 horas pra te usar. Então assim, o seu período de trabalho é até 12 horas, tá? Pode ser que termine muito antes disso, pode ser que vá além disso. Se for além disso, eles te pagam uma taxa adicional a mais, por estar usando a mais o seu horário, né? Por ter passado do horário. Aconteceu comigo uma vez só de passarem do horário, tá? E eles nem pagaram um adicional a mais, eles dobraram o nosso cachê. Então pra mim foi até bom, porque eu trabalhei tipo umas 3, 4 horinhas no máximo a mais, que eu fiquei lá. E ganhei o dobro do cachê. Então pra mim foi maravilhoso. Mas não é sempre que isso acontece, e geralmente quando isso acontece eles só pagam um adicional e não fazem isso de dobrar o cachê. Aí, nesse período de 12 horas, você vai ter que ficar fazendo a agência lá, que eu esqueci o nome da pessoa lá responsável da agência que vai determinar o que a gente vai fazer. Então, aí você vai ter que ficar obedecendo o que ele vai te mandando. Tipo, anda pra lá agora fica parado aqui conversando com o fulaninho. Entendeu? Você vai fazendo o que ele te mandar fazer. Quase sempre é pra você ficar conversando, interagindo com outras pessoas, tá? Porque quem assiste novela sabe que no fundo sempre tem pessoas conversando, interagindo, ou então caminhando. Então assim, sempre vai ser uma coisa assim, de você ficar caminhando, de você ficar conversando. Me perguntaram, mas o que vocês ficam conversando é algo programado? Não, você vai tipo conhecer a pessoa ali na hora, que você vai contracenar entre aspas, e aí vocês vão conversar qualquer coisa. Quase sempre eu fico falando tipo, tá. E você não pode emitir som, porque senão pega no microfone dos atores. Então tem que ser só fazendo movimento mesmo com a boca, sem emitir som. Aí tem que ser, tipo... Você vai improvisando, vai falando qualquer coisa, gente. Nunca é nada com nada. E você nunca, quase nunca você entende o que a pessoa tá falando. Às vezes quando você já tem um pouco mais de intimidade com a pessoa, ou de outras gravações, ou porque você já conhece a pessoa, aí vocês acabam conversando mesmo e descontraindo de outros assuntos. Mas é sempre assim, no improviso mesmo, falando qualquer coisa, falando nada com nada, só enrolando, embromation mesmo pra câmera te pegar, falando alguma coisa. Mas tem que ser sempre sem som, sem emitir nenhum tipo de ruído, nenhum barulho, né? Essas gravações podem ocorrer tanto no Projac, tá? Que é da Globo, quanto lá no REC 9, acho que é REC 9 o nome do estúdio lá da Record. Ambos ficam bem próximos, tipo assim, de onde eu moro é bem longe, que é lá pra Curicica, é longe de onde eu moro na Tijuca. Mas o que eu tinha de bom? Porque como eu ia com o meu primo pras gravações, então eu ia de carro e eu voltava de carro. Então eu não tinha que ficar, além de gastar o dinheiro da passagem, o tempo. Porque assim, se eu fosse ir pra lá de ônibus, eu ia ter que pegar 2 ônibus e ia demorar muitas horas pra chegar até lá. Então assim, eu tinha esse ponto positivo, que eu ia e eu voltava de carro. Agora, se você mora num bairro próximo, quem mora ali Jacarepaguá, Barra, Recreio, é super mais tranquilo de chegar até lá, até o Projac e até esse estúdio da Record. E
Também tem muita gravação externa, eu já gravei, pô, no Copacabana Palace, foi maravilhoso, eu também relatei isso lá pra vocês, eu gravei 2 dias seguidos, que foi um final de semana, o filme Heleno, que é daquele jogador de futebol, do Botafogo e tudo mais, e foi maravilhoso, eu gravei, pô, com o Rodrigo Santoro, lá, ele que fez o papel do Heleno, né, no filme, a gente comeu naquela churrascaria de frente pro Copacabana Palace, então assim, só o valor que se eu fosse comer nessa churrascaria ia ser uns 100 reais no mínimo. E assim, então acaba que o cachê vale muito a pena, porque eu recebi o meu cachê e mais as bonificações, né, assim, porque a gente sempre come fora. Agora, quando a gravação é dentro do Projac, você come no refeitório do Projac, a comida é bem ruinzinha, pra ser bem sincera. Mas eles dão, sim, almoço ou janta, dependendo do horário, e também lanche, dependendo do horário. E o lanche sempre é sanduíche, biscoito, chocolate, enfim, sei lá, qualquer coisa assim do tipo. Vem um saquinho com esses lanchinhos. Se eu estivesse fazendo low carb na época que eu fazia figuração, eu ia me dar super bem, porque eu não ia sentir fome. Mas como a gente comia muito carboidrato, assim, essas coisas, arroz e tal, eu sentia fome às vezes. Então eu sempre levava um biscoito na bolsa, porque aí pra caso de emergência eu ia lá e comia. Porque, sério, às vezes a gente ficava gravando pra comer só depois que terminasse a gravação, porque tem diretor que é assim, que gosta de pegar num ritmo e não parar. E aí a gente gravava, e aí começava a dar fome, e aquela fome desesperadora. Então sempre leve, tá, um lanchinho na bolsa, porque você não sabe qual vai ser o horário da sua próxima refeição. Mas eles não deixam sem refeição não, tá? Eles dão almoço ou janta, ou almoço e janta, ou almoço e lanche, ou janta e lanche, eles sempre dão a refeição. E quando é assim externa, a gente se dá bem, a gente come em churrascarias, em restaurantes bons, né? E quando eu gravava também em restaurantes japoneses, mesmo dentro do Projac, além do almoço ou da janta e dos lanches que eu recebia, eu ainda comia comida japonesa que eles serviam lá, então era maravilhoso. Então tem esse bônus aí também, que na verdade muita gente, assim, principalmente que faz figuração, é muita gente que vem de fora pra tentar ser ator, atriz e tudo mais. E aí acaba morando sozinho aqui no Rio e passa perrengue, assim, de não ter o que comer porque não consegue trabalho. E aí muitas dessas pessoas eu vejo, e por escutar histórias também, faziam esse trabalho de figuração até mais pela comida, por ter o que comer ali durante o dia, e do que do cachê propriamente dito, tá? Então, porque eles servem, né, as refeições certinhos. Então, pra galera que também tá tentando carreira de ator, atriz e tudo mais, não tá conseguindo trabalho, tem muita gente que faz figuração até pra conhecer os atores, pra conhecer os diretores, pra conhecer a produção, pra ficar por dentro mais, assim. E conhecimento é tudo hoje em dia, né, gente? A Flávia Alessandra, todo mundo sabe que começou como figurante. E hoje em dia, todo mundo sabe quem é a Flávia Alessandra. E ela foi uma das milhões, assim, tem milhões de pessoas que começaram como figurante. Não é um trabalho fácil, porque é perrengue, assim, você às vezes tem que ficar 12 horas, às vezes tá chovendo, às vezes tá um calor absurdo. Teve uma gravação que eu me recusei a fazer, porque eu fui em um dia e vi umas 3, 4 pessoas passando mal. Era embaixo de um sol absurdo, nem lembro qual era a novela, mas era tipo, tinha que simular um terremoto, e era embaixo de sol punk, e aqui no Rio, vocês sabem que quando é verão é sol, tipo, 40 graus, mas sensação térmica de 50 graus, e você tendo que ficar com roupas, sabe? Não era roupa fresquinha, era roupa quente e simulando um terremoto, ou seja, se movimentando. Então, assim, eu falei, não vale a pena. Então você tem que saber também escolher o que vale a pena e o que não vale. Não é tudo que o dinheiro paga, né, gente? Sobre a questão de se dava para tirar um bom dinheiro ou não. Aí eu entro de novo na questão do meu primo, porque ele que colocava. Então o que ele acordava com a gente, né? Ele pagava a gente no final da gravação, o que não acontece com nenhuma agência. É muito raro acontecer isso, tá, gente? De você receber no final da gravação. Sempre vai ser pra daqui a 30 dias. A maioria das vezes vai ser pra daqui a 30 dias. Então você vai gravar hoje e o seu dinheiro da gravação de hoje você só vai receber daqui a 30 dias. Então você tem que ter tudo bem anotadinho pra você poder, caso algo dê errado, caso a agência esqueça de te pagar, pra você poder ligar e cobrar. Olha só, eu gravei no dia tal coisa e o meu pagamento não caiu até agora. E aí? Entendeu? Pra você poder ter o argumento do que cobrar, porque senão vai acabar caindo esquecimento aí e você pode perder dinheiro. No meu caso, como era meu primo, ele recebia
30 dias depois o nosso dinheiro, mas ele já adiantava pra gente, tá? Porque muita gente só aceita gravar recebendo na hora, no caso. Então ele fazia isso pela gente, ele adiantava aí esse dinheiro. Ele só trabalhava com a figuração oriental. Quanto que eu recebia por gravação? Então, como eu fazia essa figuração específica, que é um valor a mais, tá? Eu ganhava R$100 líquidos por gravação. Já aconteceu de ter mais de uma gravação no dia? Uma vez, tá? Uma vez comigo, eu tava indo gravar uma novela, se eu não me engano era até Amor à Vida. E quando eu tava chegando na gravação, veio um cara de uma outra agência, eu tô precisando urgente de uma menina. Eu cheguei, tipo, meio que atrasada na gravação, eu acho, da novela. E aí já tava todo mundo lá dentro, e aí ele falou, nossa, não, eu tô precisando urgente de uma oriental pra gravar agora, só tem você aqui, já tá todo mundo lá no set da novela, preciso, tem que ser você. Eu falei, tá, mas eu tô com a gravação marcada da novela, ele não tem problema, eu me resolvo com o cara lá da outra agência que tinha me chamado pra novela, e você vai receber os 2 cachês. Eu falei, então tranquilo, né, porque eu já teria que estar entrando pra gravação da novela, vou gravar outra no mesmo horário, e ainda vou receber 2 cachês, maravilhoso. Aí fui gravar o que ele tinha me chamado, que era um filme do Didi. Fiquei, tipo, umas 2, 3 horinhas no máximo nessa gravação e foi maravilhoso, porque era um ar-condicionado muito forte e eu toda quentinha, cheia de moletom e pantufa e gorro, sabe? Deitada na cama. E foi a gravação inteira assim, eu deitada na cama, então foi maravilhoso. E eu recebi, depois, quando acabou essa gravação, depois de umas 2, 3 horas, eu fui pro set da novela, troquei de roupa, né, de acordo com o figurino que tem que ser lá na novela. E gravei a novela, saí junto com todo mundo que gravou a novela e ganhei os 2 cachês. Então, acontece, assim, em casos muito raros, muito esporadicamente. Geralmente, você só vai conseguir fazer um trabalho por dia, até porque, como eu falei anteriormente, eles têm 12 horas pra te usar, 12 horas de trabalhos. Então, assim, se você for pegar 2 trabalhos, teoricamente seriam 24 horas. Tem gente que faz, tem gente que precisa muito da grana e acaba emendando um trabalho no outro. E aí fica sem dormir, fica virado e tudo mais, quando chega em casa descansa. Porque não é sempre que vai ter trabalho todo dia, tá, gente? Também é bem importante eu deixar claro isso, porque às vezes eu vou falar, eu ganhava R$100 por dia, e aí a pessoa vai falar, então tá, então se eu trabalhar todo dia, eu vou ganhar R$3.000 por mês, tranquilo, de boaça. Só que não é assim, não tem trabalho todo dia. Então você também tem que saber administrar muito bem o seu dinheiro. E lembrando, eu ganhava esse valor porque eu gravava como específico oriental. Quem gravava normal, figuração normal, quase sempre era R$70. Dependendo da novela, por exemplo, Malhação paga bem menos. Então quem grava Malhação, geralmente o cachê fica em torno de R$50, tá? Só pra vocês terem mais ou menos uma base. Eu sei que isso pode ter alterado desde a época que eu trabalhei até agora, que já faz uns 2 anos, mais ou menos, ou 3, que eu não piso no set de gravação. Tem bastante tempo que eu parei. Mas eu acho que pode ter alterado alguma coisinha assim, mas se alterou foi muito pouquinho. Então fica mais ou menos nessa base de preço, se baseie por isso. R$50, R$70 por gravação, tá? Então eu acho que é basicamente isso. Acho que eu consegui esclarecer as dúvidas de vocês, tanto como fazer pra entrar, tanto quanto como é o trabalho, como a gente recebe, quanto a gente recebe. Acho que essas eram as maiores dúvidas que vocês tinham. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar passando aqui agora algumas fotos de algumas novelas que eu tenho, porque assim, tem várias que eu não tenho foto, mas as que eu tenho foto eu vou deixar passando aqui agora pra vocês terem mais ou menos uma noção também. Não deixa de deixar aqui nos comentários se você já trabalhou com isso, o que você achou. Se você quer saber mais alguma coisa sobre isso que eu não abordei aqui no vídeo, não deixe de clicar em gostei, de se inscrever aqui no canal. Um grande beijo e tchau, tchau!